Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o segundo dia do Masters 1000 de Madrid. Hoje foi dia de João Fonseca estreando no torneio e foi o dia também de encerrar a primeira rodada. Amanhã os cabeças de chave já começam a jogar, já teremos a presença de alguns dos favoritos ao título e é claro, assim, a gente já vai ter algumas partidas que podem gerar algumas zebras interessantes, alguns jogos já um pouco mais escorregadios, né? Então, assim, eu tô com uma ansiedade para algumas das partidas que acontecem amanhã. E assim, vamos comentar sobre os jogos que aconteceram hoje, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? O Kei Nishikori venceu o Alexander Vukic por 2 sets a 1, 6-4, 3-6, 6-3, né? O Vukic teve um Australian Open muito bom e dali pra frente não me lembro de ter ganhado um jogo sequer, né? O nível dele deu uma queda muito grande. E aí eu fui pesquisar sobre o nível dele pós-Australian Open. Eu falei, pô, o cara não tá ganhando nada, né? Desde o Australian Open. Ele que tinha chegado até a terceira rodada e perdeu em 5 sets pro Draper, né? Aí pra minha surpresa ele ganhou um jogo na Copa Davis contra o Léo Borg e não ganhou mais. O Alexander Vukic tem 10 derrotas seguidas, né? E ele é um bom tenista, então me assusta esse tipo de estatística, né? E a gente teve o jogo do Damir Dzumhur contra o Mattia Bellucci, né? Em que o tenista da Bósnia venceu por 2 sets a 1 de virada, 4-6, 6-4, 6-2, né? Começou abaixo, mas pouco a pouco foi entrando na partida, conseguindo entender o que ele tinha que fazer e tomando o comando do jogo contra o italiano, que no final da partida ali, né, na hora de se cumprimentar, ele fez lá, tipo, porque senão eu não entendi isso, né? Tipo, fingiu que ia cumprimentar, não ia, depois ofereceu a mão de novo, o Dzumhur não gostou nada disso e acabou ali só cumprimentando o árbitro mesmo, né? Eu achei muito desnecessário por parte do italiano, né? Agora, um jogo que me deixou bem triste mesmo foi esse do Alexander Miller contra o Goffin, né? O primeiro set 6-3 para o Miller, aí no momento que o Goffin estava melhor, tinha feito 6-3, tinha tido breakpoint no primeiro game do último set, ele acabou machucando, e assim, momento ruim para machucar, né? O Goffin é o 49 do mundo atualmente, né? A gente sabe que assim, dificilmente ele volta para o top 10, já está com seus 34 anos, mas é um cara que ainda consegue aprontar as suas, né? Ele ganhou do Alcaraz lá em Miami, fez uma partidaça. É um tenista que eu gosto de ver jogando. O Goffin é um cara que, assim, ele tem um tênis muito bonito de se ver em termos estratégicos. Não é um cara potente, não é um super sacador. Tem que ganhar tudo ali na base da construção de ponto, de jogadas no fundo de quadra. E as grandes partidas do Goffin são sempre legais de acompanhar. É uma pena, eu não gosto nunca ver um tenista sendo obrigado a deixar uma partida, ainda mais uma partida que ele pode ganhar. Então, muito triste pelo Davi Goffin ter que abandonar. Alexander Miller avança a segunda rodada desse jeito, né? O Thomas Martin voltou a ganhar, sofrido, mas venceu o Radar Medjedovic por 2 sets a 1, 6-4, 6-7, 6-4. 3 horas e 16 de jogo. O Echeverri, assim, ele sofre pelo fato de não ter armas muito letais, né? Muito sólido, tudo isso, mas assim, nunca é bom ter que passar por esse sofrimento todo para conseguir avançar a rodada seguinte, porque fisicamente pesa muito, né? 3 horas e 12 numa partida de melhor de 3 é muito tempo em quadra, e no Saibro, que é um jogo assim que sempre é muito físico, é um impacto que ainda mais sentido, né? 3 horas e 12 no Saibro é bem mais pesado que 3 horas e 12 na grama, por exemplo. Gabriel Diallo venceu os Izubergs em 57 minutos, 6-1, 6-2. Esse jogo eu não esperava mesmo esse resultado. Eu acho que o Izubergs era um cara que teoricamente ia encaixar melhor no Saibro, mas o Diallo que entrou no torneio como alternate, né? Tipo, ele é lucky loser também, né? Avança a segunda rodada no 6-1, 6-2. Vai enfrentar outro lucky loser, porque o vencedor desse jogo teoricamente enfrentava o Alcaraz, mas com a desistência do espanhol, que foi durante a chave principal, né? Acabou que alterou a grade ali do torneio e o Lucky Loser tipo, entrou no lugar do Alcaraz e não no lugar de alguém na primeira rodada. Aí alguém subia ali entre os cabeças de chave e pulava logo a primeira rodada. Não teve como acontecer desse jeito, né? A gente teve o Lorenzo Sonego vencendo o Miomir Kecmanovic por 2 sets a 0, 6-4, 7-6. Ótimo tie-break do Sônico, cresceu no momento correto. E assim, um jogo bom de tênis, mas no final, vitória do italiano. O Sérvio é um cara que prometia muito lá em 2022, né? Pô, jogava pra caramba lá, fez um Toninho Miami fantástico, 2 pontos de ganho do Alcaraz, né? Isso daquele Alcaraz que tava chamando muita atenção, né? E assim, depois disso, assim, a gente não viu mais o Getmanovic ter tanto destaque. A hora outra aparece com uma grande atuação, mas assim, é um cara que eu tinha expectativas mais altas. Mas essa é a verdade no tênis, muita gente vinga, outros não, né?
O Luciano Darderi venceu o Quentin Halys por 2-0, duplo 6-4. O Halys é um cara que assim apareceu até bem em fevereiro, mas também deu uma murchada. É um jogador que teoricamente imaginava até pelo forehand pesado que poderia jogar bem, mas o Darderi é um cara muito bom no saibro e tá sabendo fazer valer isso, né? Nicolas Jarre já caiu para 57 do mundo. Ele precisa jogar bem porque ele vai defender nada mais nada menos que 600 pontos em Roma. Ele pode deixar o top 100. Ele conseguiu uma boa vitória contra o Daniel Altmaier. 6-3, 6-2, boa vitória para o Jarre. Eu acho que o Jarre está sacando um pouco melhor também. Nada também de extremamente especial como estava sendo mais no auge dele, né? Mas de qualquer maneira, é assim, já menos duplas faltas nesse jogo, nenhuma, né? E assim, conseguiu sacar com mais tranquilidade, ganhou 21 dos 23 pontos que teve no seu primeiro serviço. Cameron Norrie sofreu para vencer o Landalus, tenista espanhol que veio convidado, mas conseguiu a vitória em 2 horas e 41 de jogo, 6-7, 7-5, 6-4. O Norrie é um tenista que é muito versátil, sabe jogar bem em todas as superfícies, mas me impressiona o quanto que o ranking dele caiu, que o nível dele caiu. Um cara que foi top 10 há pouco tempo atrás e agora assim tá lutando para tentar recuperar posições no ranking. É o 91 do mundo atualmente, mas vem conseguindo algumas vitórias no ano, né? De se ressaltar isso, né? O Matteo Arnaldi venceu o Borna Coric por 2-7-1. O croata conseguiu vaga na chave principal via quali, mas teve que enfrentar o Arnaldi, que é um tenista que gosta do saibro, a maneira dele jogar, por mais que seja bem previsível, encaixa bem com a superfície, é aquele jogo bastante de volume, né? Um jogo pesado no fundo de quadra. Não é um jogo tão errático dependendo das circunstâncias, então o Arnaldi é um cara que pode incomodar bastante e ele conseguiu a vitória de virada, 4-6, 6-4, 7-5, mas o Arnaldi para mim é um tenista que vai ser aquela eterna promessa enquanto não trouxer algo de mais distinto para o jogo dele, é muito previsível, né? Muito roteiro batido. O Jan Nadstruff acabou vencendo o Botic Van de Zandschulp. Olha, o Van de Zandschulp é outro que desistiu, machucou ali no terceiro set, estava jogando melhor, né? O primeiro set 7-5 para o Struff, daí no segundo 6-2 para o Van de Zandschulp, e aí 4-1 Struff no último set, quando o Botic acabou abandonando a partida, né? O Struff que estava jogando muito mal, e ele precisa de um bom resultado nesse torneio, porque senão assim, o ranking dele vai cair ainda mais. O João Fonseca venceu o Elmer Muller por 2-0, 6-2, 6-3. Uma atuação extremamente convincente do João. Não teve que enfrentar nenhum breakpoint na partida e ainda produziu 12, né? Conseguindo quebrar o saque do dinamarquês 4 oportunidades, né? Ele ganhou 73% dos pontos com o primeiro saque e 50% com o segundo. Às vezes cometia erros por tentar ir muito para o overplay e para definições cedo demais. Mas no contexto geral, uma partida bem sólida do João, controlou as ações, conseguiu manter-se firme nos momentos de tensão no seu saque, por mais que não tenha encarado o breakpoint, tem alguns momentos ali que o Muller ameaçou, quem sabe quebrar, um 15-30, um 30 iguais, mas o João relacionou bem com esses momentos e soube aproveitar o forehand de pouco poder do tenista dinamarquês. O backhand do dinamarquês é ótimo, mas o forehand isso ainda precisa evoluir muito. E assim, vai enfrentar o Tommy Paul, que é um tenista extremamente sólido, que vai testar a paciência do João, mas não é um cara de super recursos ofensivos. O Tommy Paul é um cara que baseia o jogo dele completamente em ser extremamente sólido e tentar induzir o adversário ao erro. Às vezes, com devoluções muito agressivas, ele é um ótimo devolvedor de saque, é um jogador que tem bastante mão para volear, mas não acho que assim, no saibro o voleio do jogo dele vai aparecer tanto, e acredito que ele vai tentar focar muito em tentar agredir o segundo saque do João Fonseca e obviamente tentar induzir o brasileiro ao erro. É um bom teste para a paciência do brasileiro e para ele testar o momento certo de ataque, né? A gente teve o jogo entre os americanos Marco Giron e Leonard Thiem. Olha, esse placar me parece muito WTA, né? 6-1 para o Giron no primeiro set, 6-1 para o Thiem no segundo e 7-6 no último set. E olha, o Leonard Thiem chegou a sacar para o jogo, né? Ele teve 5-3 no último set, mas acabou perdendo a chance dele e no final ali foi quebrado e no tie-break com 7-4 o Giron conseguiu a vitória. O Leonard Thiem até agora no saibro não conseguiu uma vitória de chave principal. Eu acho até que ele conseguiu vitórias para quali, mas assim, chave principal ele perde para o Giron em Madrid, perde para o Griekspoor em Munique, ele perde para o Mickelson em Houston. Então assim, 3 jogos de chave principal, 3 derrotas, só ganhando partidas no quali de Munique. É um tenista talentoso, sem dúvida, mas não tem peso de bola. O jogo dele baseia em usar muita velocidade do adversário a seu favor. Não é um cara que gera muita potência. E assim, em jogos no saibro você precisa gerar peso de bola, né? Porque se você ficar só dependendo da velocidade do adversário, você está lascado, né?
O Talon Grigspor venceu o Kopriva por 2-0, vitória tranquila do polonês, 6-1, 6-4. O Grigspor é um tenista perigoso no saibro, o jogo dele acaba encaixando bem, ele é um tenista bem inteligente, que tem bons recursos, e principalmente um cara que tem capacidade de sacar bem e ao mesmo tempo tem uma distribuição de jogo bem interessante, né? Ele não é um cara, assim, por mais que ele consiga jogar bem, o tênis dele por ser mais reto a bola, né? A grama e a quadradura pareçam mais adequadas, no saibro ele consegue fazer isso porque ele não é um cara que vai muito pro risco, ele consegue conduzir bem, ele tem uma ideia muito boa, assim, noção do quanto ele vai bater na bola para ir para profundidade, não é um cara que vai sempre pro risco total, ele é um cara que calcula bem o ponto dele, ele constrói bem, embora é aquele negócio, ele jogue mais nesse ritmo mesmo de quadras duras e não varie tanto o jogo dele, né? Mas faz um ano muito bom o Grigspor. O Riley Opelka ganhou do Hidekata por 2-0. O Riley Opelka que já fez até semifinal de Masters 1000 no saibro, ele já conseguiu, acho que sim, em Roma em 2021. É aquele negócio, né? Você pensa Opelka no saibro, mas o saque dele eu sei que é uma qualidade, mas ele é um bom tenista de fundo de quadra. Só que assim, não tá conseguindo o ritmo, né? Lesiona demais. Não é um cara que tem um corpo muito confiável, mas boa vitória dele contra o Hidekata, duplo 7-5, conseguiu 8 aces nesse saibro de Madrid. Não é um número tão impressionante quanto se trata do Opelka, mas de qualquer maneira venceu aí o Hidekata com 2 sets em 7-5. Isso obviamente mostra que ele conseguiu quebrar o saque do australiano para conseguir a vitória. O Jacob Farley venceu o Jon Kachebu por 2-0, tenista britânico fazendo 6-3, 7-6. Boa atuação dele e assim, né, um jogo que ele foi muito inteligente na hora de sacar, deu poucas oportunidades para o Jon Kachebu e conseguiu uma vitória que coloca ele numa condição bem interessante aí nesse torneio de Madrid, né, porque, vamos ver aí, o chaveamento dele é um cara perigoso, o Jacob Farley, quando ele está com chave, ele distribui bem o jogo dele, é um jogador bem interessante. Aí a gente tem os jogos de amanhã, Arthur Hinderknecht vai enfrentar o Casper Ruud, o Benjamin Bonzi vai enfrentar o Hubert Hurkacz. Esse jogo é bem interessante. O Hurkacz que está sofrendo com as lesões também. Francisco Cerúndolo enfrenta o Harold Mayot. Olha esse jogo, Francisco Comensanha e Arthur Fils. O Fils não pode subestimar esse jogo, não. Alexei Popyrin vai enfrentar o Alexander Bublik. Esse jogo vai ser interessante demais. E no mesmo horário vamos ter o Daniil Medvedev contra o Laslo Djere. Um jogo também bem interessante. O Medvedev não pode subestimar esse adversário. O Emanuel Cerúndolo vai enfrentar o Félix Auger-Aliassime. O Sebastian Korda enfrenta o Frederico Sina. O Alexander Zverev vai enfrentar o Roberto Bautista Agut. Ethan Quinn contra o Jakub Menzik. O Taylor Fritz, olha, voltando aí às quadras, né, depois de um período afastado desde Miami, vai enfrentar o Christopher O'Connell. O Brandon Nakashima enfrenta o Sebastian Hoffner. O Ben Shelton vai enfrentar o Mariano Navone, oponente perigosíssimo. O Nuno Borges vai enfrentar Alejandro Davidovich Fokina. Para mim, o jogo do dia, Gael Monfils contra Andrei Rublev, tem o potencial para ser. E Flávio Cobolli vai enfrentar o Roger Rune, um oponente perigoso para o Rune, mas há de se dizer que o Rune vem com a confiança em alta porque acabou de ser campeão em Barcelona e vem jogando um tênis de alta qualidade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.